Cimento CP1, CP2, CP2E, CP2F, CP2Z, CP3, CP4, CP5, de resistência 25, 32, 40 MPa, enfim, qual é o tipo de cimento que eu devo escolher para a minha aplicação lá na obra? Este é o assunto que mais este vídeo aqui do canal, o Dica RV de número 50, vem a trazer para você. Vamos falar sobre todos esses tipos de cimento para que você não tenha mais dúvidas sobre qual tipo de cimento escolher lá para aquela sua aplicação específica na sua obra. Vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre os tipos de cimento. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você. E vamos lá falar sobre cada um desses tipos de cimento. É muito comum bater a dúvida na hora de comprar um cimento para fazer uma aplicação geral lá na nossa obra. Vamos supor que nós vamos concretar uma viga, nós vamos fazer um reboco, nós vamos fazer um assentamento e vamos comprar o tipo de cimento. Só que a gente chega na loja de materiais e se depara com uma infinidade de tipos de cimento. O CP2, só que aí vem uma letrinha lá depois do CP2. Pode ser a letra E, a letra F ou a letra Z. Pode ter o CP3, o CP4, o CP5. E a gente fica com dúvidas em qual comprar, porque a gente quer realmente fazer o melhor lá na nossa obra. Então a gente acaba às vezes escolhendo um que talvez não seja a melhor opção lá para minha aplicação. Pode ser também que eu gaste um pouco a mais por não saber escolher o cimento adequado. Compre um cimento, por exemplo, um CP4, por achar que ele vai ter uma resistência melhor para fazer um reboco lá na minha parede, sendo que um cimento CP2F, por exemplo, já vai garantir ali um trabalho bom. Então, este vídeo ele tem esse intuito, ele tem esse propósito. Nós vamos falar sobre cada um deles, sobre cada uma das adições, para que você saiba escolher o cimento para a sua devida aplicação, seja para um reboco, seja para uma obra enterrada, seja para uma obra em contato com água corrente, em contato com água parada. Nós vamos falar qual é o tipo de cimento adequado para estas aplicações. Você deve ter percebido que todos os cimentos CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5 começam com CP, certo? E o que significa CP? CP significa cimento Portland, que é em homenagem a um dos criadores do cimento, o Joseph Portland, que era o sobrenome dele. Então, por isso que todos os cimentos vão ter os tipos de cimento vai ter essa inicial CP, que é de cimento Portland, em homenagem ao Joseph Portland. Vamos começar inicialmente, então, pelo cimento CP1. O cimento CP1 é aquele que não tem adição nenhuma, ou seja, é um cimento puro. E pelo cimento ser puro, sem adição nenhuma, ele vai se tornar um pouco mais caro, um pouco mais elevado o seu custo, porque ele é um cimento puro, né? É um cimento sem adição nenhuma. Então esse cimento CP1, ele é utilizado apenas nos estudos das indústrias, né? As indústrias pegam esse cimento puro para fazer um estudo de adições, de aplicações, estudos científicos. Então o cimento CP1, ele não é comercializado aqui no Brasil para a gente fazer algumas aplicações em obras, né? Você não vai encontrar ele por aí para vender assim o cimento CP1 puro. Por isso que aí a gente vai começar a falar agora do cimento CP2, que aí ele já vai ter algumas adições para tornar economicamente viável o cimento, que o cimento CP1 não proporciona. Então o cimento CP1 utilizado apenas para estudos científicos. Então o cimento CP2 agora, aí sim ele vai começar a ter algumas coisas ali que vai tornar a sua venda viável. Então, como eu comentei, a partir agora do cimento CP2 vai começar a ter algumas adições. Enquanto o CP1 não tinha, agora o CP2 ele tem algumas adições para tornar economicamente viável na nossa obra. Então o CP2 ele vai ter algumas adições, que é escória de alto forno, o filler e a pozzolana. Vamos começar a falar primeiro do filler, que é o CP2F.
quando a gente vê a letrinha F lá, significa filler, que é um material carbonático, o filler. O filler ele não é muito indicado para as obras muito agressivas, em ambientes muito agressivos, como água corrente, até mesmo água parada, ambientes ali expostos, ambientes litorâneos expostos, né, como, por exemplo, estruturas expostas ao tempo em ambientes litorâneos, dentro de indústrias mesmo, onde o ambiente é agressivo. Então, o filler, o CP2F, ele não é muito indicado para essas aplicações muito agressivas. O CP2F vai ser utilizado ali de uma maneira geral, né, nas utilizações gerais na nossa obra. Por exemplo, fazer um reboco de uma parede, se a gente estiver não muito próximo à água da praia, né, não em frente ao mar, a gente estiver sim no litoral, mas a gente quer um pouco mais afastado da água do mar, a gente quer fazer um reboco externo, pode usar o CP2F, a gente quer fazer um reboco interno, pode usar o CP2F, a gente quer fazer um assentamento de blocos e estamos utilizando ali o cimento manual, podemos utilizar o CP2F, a gente tem que fazer uma aplicação de um revestimento e está utilizando o cimento ali, também pode utilizar o CP2F. Então, são essas aplicações gerais que a gente usa, chapisco, emboco, reboco, assentamento, aplicações gerais em ambientes não muito agressivos, a gente utiliza o CP2F, que é com adição de o material carbonático filler, que não é muito recomendado aí para ambientes agressivos. Então, qual é o tipo de cimento que eu vou utilizar nesses ambientes mais agressivos em contato com água? Bom, existe uma adição que é chamada a pozolana. A pozolana, ela deixa o cimento um pouco mais impermeável. E a pozolana a gente vai ver no cimento quando tiver a letrinha Z, como é o caso do cimento CP2Z, que é com adição dessa pozolana, certo? E não é somente o CP2Z que tem adição de pozolana, o cimento CP4 também vai ter adição de pozolana. A diferença entre o cimento CP2Z e o cimento CP4 é bem baixa, só que o cimento CP4 ele tem um teor de pozolana maior, então ele vai ser mais ainda impermeável ali em contato com a água. Então a gente utilizaria o cimento CP2Z e o cimento CP4 em obras subterrâneas que tenham contato com água, né? E o cimento CP2Z para pequenas, né? Ambientes não tão agressivos assim do que o cimento CP4. Por exemplo, o cimento CP2Z a gente utiliza ali, eu recomendo muito a sua utilização em sapatas, de repente pode ter o contato com a água ali do lençol freático, né? Quando ele vier a subir o seu nível. Então você pode perceber que não é um contato direto com a água ali, vai ser um contato de vez em quando, um contato com a água, certo? Então eu recomendo muito a utilização do CP2Z em ambientes litorâneos, né? Em obras litorâneas ali próxima ao mar, não em contato direto com a água, mas ambientes próximos ali ao mar, eu recomendo também o cimento CP2Z. Então, nesses ambientes que tenham esse envolvimento com a água, mas talvez não diretamente em contato com a água, né, do tempo inteiro em contato com a água, eu recomendo aí o cimento CP2Z, que vai garantir uma impermeabilidade boa aí para o meu cimento. Já quando eu tenho um ambiente um pouco mais agressivo, um contato com água corrente, um contato ali até mesmo com água parada, o tempo inteiro, eu recomendo muito a utilização do cimento CP4, que aí eu já tenho um teor de pozolana maior, então eu tenho uma impermeabilidade maior. Então eu recomendo muito esse tipo de cimento em grandes concretagens por exemplo, de blocos de coroamento de estacas, que o cimento CP4 ali ele vai ter uma impermeabilidade maior, ele vai prevenir ali o ataque químico, por exemplo, a reação álcali-agregados ou até a álcali-dolomita também, que são reações químicas ali que causam prejuízos à nossa estrutura, certo? Que causam ali manifestações patológicas, como você pode ver aí na imagem. Então o cimento CP4, ele com essa adição de pozolana um pouco maior, ele vai prevenir esse tipo de ocorrência,
certo? Então, para resumir, o cimento CP2Z e o cimento CP4, ambos vão conter adição de pozolana, que é um material que torna o cimento um pouco mais impermeável a essa água. O cimento CP2Z, a gente utiliza em obras com contato com água, ali, com ambientes agressivos um pouco mais menos rígidos, né, menos agressivos, e o cimento CP4 a gente utiliza ali em obras em contato com água sempre frequente, né, obra com água corrente, com água parada, ambientes mais agressivos. A gente sabe que ali no preparo do concreto ou da argamassa, o cimento em contato com aquela água, ele vai desprender um calor, e às vezes esse calor é um pouco elevado. Em aplicações que exijam desprendimento de calor não muito elevado, exige um desprendimento de calor baixo, a gente recomenda o cimento com adição de escória de alto forno, que é o cimento CP2E, com a letra E de escória de alto forno. Essa escória vai permitir com que o cimento ele tenha um baixo desprendimento de calor em contato com a água e vai ser ideal aí para essas aplicações e que exijam aí baixo desprendimento de calor. Então você deve estar me perguntando, então a gente utiliza o CP2E para aquelas obras de grande porte, para aquelas concretagens de grande volume, onde há um calor muito elevado? Não. Aí a gente utiliza, é recomendável que seja utilizado o CPBC, que é o cimento Portland com baixo calor de hidratação, que ele vai evitar ali, ele ajuda a evitar as fissuras naqueles grandes elementos de grandes concretagens por origem térmica, né, por excesso de calor. Também de alto forno a gente vai ter o cimento CP3. O cimento CP3 ele possui uma alta impermeabilidade também, assim como o cimento CP4, ele também possui uma alta durabilidade, ele possui resistência à expansão, à dilatação da estrutura, também permite a resistência ali a sulfatos. Então o cimento CP3 é muito recomendado para estruturas de grande porte. Estruturas de grande porte que não recomendo que esteja ali em contato com água corrente o tempo inteiro, que aí eu recomendo que seja o cimento CP4, mas o cimento CP3, quando a gente tiver grandes estruturas com grande desprendimento de calor, com grande ali expansão volumétrica, com ataque de sulfatos, que tem ali uma certa permeabilidade de agentes químicos ou até mesmo de matérias presentes na água, a gente recomenda aí o cimento CP3, que ele vai ter uma grande durabilidade quando se tratar dessas aplicações. Só que dependendo da aplicação, dependendo da quantidade de ataques por sulfatos que esse ambiente possa ter, o cimento CP3, por mais que ele tenha sim uma certa resistência a esses sulfatos, ele já não vai ter assim tanta eficiência. A gente precisa utilizar um cimento especial que é o CPRS, que é o cimento Portland resistente a sulfatos. Então, quando existir ambientes aí que tenha um certo teor de sulfatos maior, a gente precisa, o cimento CP3 ele já não vai ser tão suficiente assim, não vai ser tão eficaz assim, e a gente utiliza o CPRS. A gente sabe que a maioria desses cimentos aí, eles vão adquirir a sua resistência máxima ali por volta de 28 dias de cura, depois de 28 dias da sua aplicação, seja em argamassa ou em concreto. Então, não é que depois dos 28 dias eles não vão mais ganhar resistência, não é assim. Depois dos 28 dias eles ainda continuam em cura, continuam ganhando resistência, só que agora vai ser menor. O gráfico de resistência vai subir menor agora. Então, mas é a partir dos 28 dias que ele atinge ali a resistência para a qual foi projetada, para a qual foi fabricada, seja 25 MPa, 32 MPa, 40 MPa, que a gente vai falar inclusive daqui a pouco, certo? Quando a gente quer que um material, por exemplo, um concreto, ele venha a obter resistência com menos tempo, a maior resistência dele com menos tempo, a gente utiliza o cimento CP5, que todos os cimentos do tipo CP5 vão possuir uma sigla ARI,
que é o cimento com alta resistência inicial. Ele vai ser recomendado para essas aplicações e recomenda-se que atinja uma resistência inicial mais rápido. A gente não tem muito tempo. Por exemplo, em peças pré-fabricadas, costuma-se muito utilizar ali o cimento CP5, né, em estacas pré-moldadas, em concretos pré-moldados, né, em peças pré-fabricadas ali, a gente costuma utilizar muito o cimento CP5, ou em obras também convencionais, onde a gente deseja que o concreto ganhe uma resistência mais rápido do que aos 28 dias. E os cimentos ainda, eles são classificados de acordo com a sua resistência, seja 25, 32 ou 40 MPa. Por exemplo, você já deve ter visto o cimento CP2F32, cimento CP2F40 e assim por diante. O que significa isso? Esse 25, 32 e 40 são a classe de resistência MPa desse cimento que ele vai atingir após 28 dias de sua aplicação. Então pode ser 25, 32 ou 40 MPa. Claro que isso não tem tanta relação assim com o FCK do concreto, né? É claro que vai ajudar. Por exemplo, se eu tenho que concretar ali uma viga que ela tenha uma resistência, o FCK mínimo dessa viga, o projetista, né, nós calculamos para 30 MPa. O concreto daquela viga tem que ser 30 MPa. A gente não vai utilizar um cimento com uma resistência de 25. A gente não vai utilizar um cimento, por exemplo, CP2F25. A gente vai utilizar um cimento CP2F32, que é para no mínimo aí 32 MPa, como no caso dessa nossa viga de 30 MPa. Então, para resistências abaixo de 30 MPa, por exemplo, 25 MPa ou até abaixo disso, a gente escolhe ali o cimento com 25. Mas a maioria das aplicações aí que a gente vê no nosso dia a dia são o cimento de 32, que aí vai ser o cimento CP alguma coisa 32. Então vamos fazer um resumão de tudo isso que eu falei aqui. O cimento CP1 é aquele cimento puro, sem adição nenhuma, utilizado somente para os estudos técnicos e científicos ali das indústrias, que torna ali o custo muito elevado, né, por ele não ter adição nenhuma. Ali o cimento CP2 ele já começa a ter algumas adições, então a gente vai ter o cimento CP2F, que é com adição do material carbonático filler, muito utilizado em aplicações gerais aí da construção civil. A gente tem o CP2E, que é com adição de escória de alto forno, que é para aquelas aplicações que exijam baixo desprendimento de calor. A gente tem o CP2Z, que é com adição de material pozolânico, que vai garantir aí uma certa impermeabilidade ao cimento, é indicado para obras ali subterrâneas e em contato com água. A gente tem o cimento CP3, que ele tem uma alta resistência, ele tem uma alta durabilidade e também impermeabilidade, tem resistência ali à expansão volumétrica, né, à dilatação em contato com calor e também resistente aos sulfatos. Então o cimento CP3 é muito utilizado ali em obras de grande porte, em estruturas de grande porte. Ele é resistente aos sulfatos, mas não tanto quanto o cimento CPRS, que é o cimento Portland resistente a sulfatos, indicado aí para sulfatos de maiores teores. Assim como o cimento também, o cimento CP4, que ele tem uma adição de pozolana maior do que o cimento CP2Z. Então o cimento CP4 ele vai ser indicado ali para obras que tenham contato direto com água, contato frequente, por exemplo, em obras enterradas que tenham contato com água corrente ou água parada. E nós temos o cimento CP5, que é o cimento ARI, que é o cimento com alta resistência inicial, que vai ajudar o concreto ali a atingir a resistência antes dos 28 dias após a aplicação. E o cimento CPBC, que é o baixo calor de hidratação, que vai ajudar ali o cimento em grandes volumes, as concretagens de grandes volumes, a evitarem fissuras de origem térmica. Eu vou deixar esse resumo aqui que eu acabei de citar aqui na descrição desse vídeo também, para você dar uma olhada, copiar aí, fazer uma cópia aí no seu caderno, anotar aí no papel, para você nunca mais esquecer das aplicações desses tipos de cimento.
Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido aí as diferenças entre os tipos de cimento. E se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que logo iremos te responder. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que todos os dias nós colocamos conteúdos como este, conhecimentos novos por lá. Acompanhar-nos também na RVCast, é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você não custa nada, mas para a gente ajuda muito, né? Para a gente é muito importante que você se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário também sobre o que você achou desse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.